Pode começar agora. Obrigado, desculpa. Imagina. Deixa eu apertar aqui. Pronto. Então, eu vou resumir, de repente você já pega. Se precisar, eu explico melhor. Beleza. Nos véus em grade, tem aquela primeira, um exemplo do engano. O engano aí estava envolvido com não merecimento, com merecimento, com segurança, com não autopertencimento e autopreservação, né? Eu adorei com todos os seus vídeos, esse ensinamento. E depois a gente teve, agora há pouco tempo, os ensinos sobre vulnerabilidade e inofensividade, certo? A minha dúvida vem da interação desses com as mentiras, somente mentiras bem próximas a mim, com relação a filhos, família. Eu estou experimentando esse limiar de se autopreservar, não sei se tem limiar, então eu não sei, Charles, me ajuda, sobre esse autopertencimento, autopreservação, e ainda assim ser inofensiva e vulnerável. Opa, desculpa, eu estava falando e o áudio estava travado. Você estava falando, eu também fiquei procurando, eu não ouvi nada. É que eu liberei o áudio, desculpa. Então, assim, a sua pergunta não ficou muito clara para mim, eu entendi energeticamente, então, assim, se eu fosse talvez reformular ela, né, para clarificação, seria então algo do tipo, você quer saber como que fica o autopertencimento, né, a autopreservação, diante de mentiras alheias que estão ao seu redor, no caso que venha da família. Seria isso ou não? É isso, e aplicando a inofensividade e a vulnerabilidade. Então, assim, talvez nesse caso aí você está tendo uma dificuldade, posso colocar assim, de conseguir enxergar como ser inofensivo diante dessas mentiras. E com autopreservação, com automerecimento do meu respeito. Peguei. Sabe? Você poderia, talvez, nos iluminar a respeito de que tipo de mentiras, pelo menos uma ou duas, só para a gente ganhar um contexto melhor da situação? Tem várias. Vamos lá. O meu filho está conversando comigo, né? Ele está na casa do pai. E eles mentem, falando que minha outra filha está ocupada, ou não quer falar, e às vezes ela não está lá. Outras mentiras, por exemplo, eles combinam de ver a minha mãe ou meu pai e nem me avisam. E ninguém me avisa. Eu saí dessa narrativa mesmo. Ninguém. Aí, assim, passa uma semana, um vai lá e solta. Eles vieram aqui semana passada. Não sei por que eu te perguntei isso, eles vieram. Eu respondo que a pessoa na hora pediu, eu queria uma medida, né, de roupa, e fiquei quieta. E se isso, eu não quero deixar de me autopreservar, sabe, Charlie? Então, eu não me defendi, fiquei quieta, fiquei de boa. Mas me veio essa aula, que já tem um tempo, né, sobre autopreservação e autopertencimento, que isso pega em mim, já
Faz meses que eu sabia sobre isso, né? Consegui dar alguma luz, precisa de mais, eu dou. Então, isso gera um incômodo em você. Eles não falaram o que está realmente acontecendo, certo? Olha, eu fico pensando, eu pensei Aí no está o futuro. problema. Não, Você fica pensando. eu pensei no futuro mesmo. Eu falei, gente, essa situação significa que então, eu não estou me preservando. Ou eu estou me preservando? Primeiro, assim, isso que você está falando vem sim de um incômodo. Vem sim de você cada vez mais se aperceber de como você bem colocou, você não faz parte da narrativa. E é um processo de adaptação, você saber que você vai ter, muito provavelmente, cada vez menos influência direta na vida dos seus filhos, até porque a guarda, né, não está mais debaixo sobre, né, não está mais debaixo do seu cuidado. Então, assim, a autopreservação aí realmente está, ou a falta dela, né, está não no fato de eles não estarem te dando as informações reais do que está acontecendo. Essa falta de autopreservação aí está se manifestando em você se incomodar a respeito disso. Ser convidada, né? E eu realmente não. Já faz muitos anos, mas, gente, décadas, assim, 20 anos, que a minha família marca encontros e às vezes não me convida. Ótimo, que maravilhoso! Você É deveria bem agradecer antigo. de pé juntos a Deus isso. Que ótimo! Muito E bom para a aí, iluminação isso. e aí os meus filhos também estão assim. E é um Ótimo, fluxo mesmo. se acostuma, porque o caminho do Bodhisattva, como a gente diz, exteriormente parece como um caminho sozinho. Exteriormente. Você vai ter que, entre aspas, vou usar essa palavra, rejeitar todo mundo para ganhar a Deus. E você terá que ser rejeitado por todo mundo para que Deus te possa aceitar. Então, eu não estou. Essas situações elas não configuram falta de autopreservação. Pelo contrário, eu estou me autopreservando. Se Não, é tem. algo normal de se esperar no caminho do iniciado, se constitui como uma falta de autopreservação quando você se incomoda com esses fatos, quando você já deveria estar ciente, trazer sempre a superfície da sua consciência de que esse é o caminho. Caminho. E tem autopreservação. Deixa mesmo, não vou ficar sabendo, não vão falar. Só um Tipo, caminho. Você tem que deixar. Você tem que deixar. Você deixar o que quer que venha para você denota um nível de fé, que é um dos centros de poder que a gente precisa desenvolver na nossa iluminação. E também envolve uma confiança implícita, inquebrantável no plano divino, que nunca erra e sempre está no fluxo, e você estará nele também. adorei. Ótimo, respondido. Eita, acho que travou a Aninha, gente. Vocês estão me ouvindo? O pessoal está me ouvindo? Fui eu que travei ou foi a Ana que travou? Acho que foi a Ana que travou, Charlie. Ah, beleza. Ok, vamos para a próxima pergunta, então. Quem mais tem perguntas para o dia de hoje? Gente, essas perguntas eu acho que eu já vou postar hoje no YouTube, tá? Então, quem for fazer, não precisa abrir a câmera, não. Depois eu vou postar lá como uma FAQ, né, de perguntas gerais. Esqueci de mencionar isso no início do vídeo. Vânia, vai que é tua. Tá me ouvindo?
Sim, bom dia, Vânia. Bom dia. Charlie, eu tenho uma dúvida. Não sei se é dúvida. Eu queria somente ouvir mais um pouco a respeito de livre-arbítrio, porque você já falou que, na verdade, não existe esse livre-arbítrio que a gente conhece, né? Porque, de certa forma, a gente já veio com tudo planejado para esta vida. Então, assim, como que funciona isso? Porque depende de atitudes que a gente tem que ter, o livre-arbítrio, você tem autonomia para fazer o que quiser, mas que, na verdade, não é bem assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, se possível. Beleza, essa é uma ótima pergunta, Vânia. Então, a gente encarna na Terra para experienciar, para atravessar a experiência do suposto livre-arbítrio, né? E esse suposto livre-arbítrio, a gente fala que a Terra é o experimento Terra, note, é o experimento Terra. Pois é um lugar dentro da criação aonde é permitido os espíritos, quando encarnam, acreditarem que o livre-arbítrio é real e poderem se basear nessa crença, nesse princípio de que o livre-arbítrio é real, e poderem experimentar com essa ilusão permitida debaixo de um sistema controlado para que ela possa existir, e até mesmo diante de decisões que tomam dentro desse experimento controlado, poderem experimentar as consequências positivas ou negativas de algo que originalmente, ou que na raiz dele, é uma irrealidade, é uma ilusão do plano físico, tá? E o livre-arbítrio, na verdade, é uma das coisas do porquê tanto sofrimento existe. Porque quando você está alinhado ao fluxo universal, você percebe que não há livre-arbítrio. Então, assim, eu acho que essa é a questão. Fora do plano físico, tá? E quando eu falo fora do plano físico, eu quero estabelecer isso daqui fora até mesmo ou acima das camadas do mundo espiritual que estão conectados com a Terra, que são as vizinhanças espirituais da Terra, não há livre-arbítrio. Há apenas o fluxo universal. Então, o que a gente precisa entender é que o livre-arbítrio ele também é uma das grandes narrativas do plano físico. Tá? Então, assim, do plano físico e das vizinhanças, né, espirituais conectadas com a Terra. E também de outros planetas fisicalizados. Quando você se integra à consciência de Deus, você volta, né? Você se restitui como parte integral da consciência de Deus, lá não existe livre-arbítrio. Lá você é um autômato, você é um condutor da consciência que impera em toda a criação. Tá? Então, assim, é uma coisa paradoxal, porque lembra, né? No universo nós trabalhamos com paradoxos em muitos níveis. Você não tem livre-arbítrio enquanto você acreditar que você tem. Enquanto você acredita que você tem, você está na ilusão de que você tem. E aí você atravessa a vida em qualquer plano de existência onde esse suposto livre-arbítrio existe inconscientemente. E por isso que muitas vezes, né, você toma decisões que causam sofrimento. Porque você toma a responsabilidade inteiramente para si.
eu tenho realmente poder de tomar, eu realmente tenho o poder de fazer escolhas, por assim dizer, né? Na hora que você fala, eu tenho realmente poder de fazer escolhas, você está considerando várias camadas da vida que fizeram você estar dentro de um experimento onde você pode ter a ilusão de achar que você tem escolhas. Então é meio louco, porque assim, na ascensão mesmo, a gente fala do empoderamento do ser. O ser começa a se empoderar e realmente, de uma maneira muito louca, passar a ter escolhas quando ele descobre que ele não tem escolhas, quando ele descobre que ele realmente não tem livre-arbítrio. Então é o contrário no universo. Quando tu começa a entender de que você está num experimento controlado, então de que você não tem escolha, é quando você começa a enxergar claramente as escolhas. E aí, quais são essas escolhas que você começa a enxergar claramente? Aquelas planejadas de antemão, num arco muito maior de experiência pela tua alma. Então, assim, na ascensão, para empoderar-se, você precisa desempoderar-se, que é o que eu já falei em alguns vídeos lá no canal sobre The Powerless Life. O grande problema do livre-arbítrio é que o livre-arbítrio, numa experiência controlada, nos dá a oportunidade de vislumbrar possibilidades, né, probabilidades, ações, né, escolhas que não estão no fluxo da consciência divina. Essa é a grande pegada do livre-arbítrio. Porque fora do plano físico e fora das dimensões espirituais, onde não existe livre-arbítrio, você nunca vai conseguir enxergar algo que não está alinhado com Deus. Tu só consegue enxergar algo que está desalinhado com Deus dentro da experiência do livre-arbítrio. Então, por isso que o livre-arbítrio, ele existe. Mas mesmo essa existência dele é ilusória, é para aqueles que ainda dormem. Os que acordam para uma consciência descobrem que ele não existe e ficam felizes com o saber de que ele não existem. Porque agora esses não têm mais a opção de falharem na sua vida. Essa que é a beleza de você descobrir que o livre-arbítrio não existe. Quando você descobre que ele não existe, você não tem mais o luxo de falhar na sua vida. Pois quem enxerga que o livre-arbítrio também é um grande véu, não há como mais a pessoa enxergar decisões ruins para fazer na sua vida. Você sai da experiência do livre-arbítrio e você só enxerga o que você tem que fazer e que é o que está alinhado com a tua experiência que tu veio aqui ter a todo momento. Então, tu só consegue enxergar aquilo que vai te trazer prosperidade, aquilo que vai fazer a sua vida rodar, tá? Então, assim, muito do sofrimento da humanidade é acharem de que tem livre-arbítrio. Mas está tudo bem. A humanidade veio aqui experienciar a experiência ilusória do livre-arbítrio e em algum momento descobrirem de que estão numa experiência. E aí começarem a recobrar a sua restituição, o seu retorno à consciência divina que nunca precisa escolher nada. Deus não escolhe. Então, essa que é a grande coisa. Por isso que o Experimento Terra existe, para você ter a experiência do que seria escolher, do que seria um anjo poder escolher se a escolha existisse, né? Se você for para os estudos do cérebro, né? Só trazer esse ponto aqui agora, né? Onde mesmo no plano físico você começa a ver essa quebra dessa percepção de livre-arbítrio. Os cientistas já descobriram, através de muitos experimentos, de que quando é feita uma pergunta para você, você tem que escolher um número, você tem que escolher, sei lá, de 1 a 10, uma opção, né? Segundos, assim, muito, assim, milionésimos de segundos, segundos, alguma coisa assim, né? Eu estou pondo só a título de exemplo aqui, sem muito detalhamento. Segundos, milionésimos de segundos antes de você fazer a escolha e você verbalizar a escolha, o teu cérebro já escolheu por você. Então, assim, o ser pensante não tem escolha mesmo. Você acha que você está processando ali a escolha e você vê que mesmo o cérebro, que é um aparato, ele mesmo quebra essa ilusoriedade de livre-arbítrio, tá? Então, assim,
para todos vocês, se vocês ainda acham que vocês estão no controle da vida de vocês, é porque, em parte, vocês acreditam no livre-arbítrio. E é por isso que, em muitas áreas, vocês continuarão a não conseguir enxergar o que deve ser feito ou o que não deve ser feito, ou o que deve apenas ser deixado. Sempre, quando há algum sofrimento na nossa vida, em parte está conectado com a nossa crença do livre-arbítrio. E tem algumas coisas que, quando o espírito está no plano físico, que podem reforçar o livre-arbítrio. Por exemplo, uma obsessão, né? Infelizmente, num certo nível, que é uma coisa meio louca, né? Seres encarnados podem ser obsediados? Podem. Como o próprio espiritismo fala muito da obsidiação, né? Apesar de que, veja, até a obsidiação é uma ilusão de Maia. Por quê? Porque isso viola a lei universal da soberania. A lei universal da soberania diz o seguinte, que nenhum ser tem a capacidade de adentrar o campo energético do outro sem consentimento. E mesmo no consentimento do ser, em algum nível, né, mesmo que inconscientemente ele deu consentimento, essa obsidiação será, em parte, em grande parte, gerada pelo próprio campo energético do ser, porque realmente é impossível um ser adentrar outro ser. Então, o que vai estar adentrando é uma fita de energia do ser assim que está tentando obsidiar, é como se fosse um vírus. E esse vírus vai plasmar dentro do campo energético da pessoa os sintomas que, por exemplo, o espiritismo definiria como obsidiação. Então, aí eu falo para vocês, eu já vou falar porque eu estou trazendo a obsidiação aqui. Eu já vou falar para vocês. A obsidiação ela só vai se tornar uma experiência real, concreta, palpável, se você, em primeiro lugar, tiver a crença nela. Ah, Charlie, eu não sou espírita e eu fui lá no centro espírita e descobri que eu estou sendo obsidiada. Muito bem, na hora que tu entrou no centro espírita, eles diagnosticaram você com obsidiação, você, a partir daquele momento, começou a criar aquela experiência de obsidiação. Antes de você ir lá e ter o diagnóstico, tá? Esses sintomas eram, dentro do campo quântico, eram apenas sintomas que estavam esperando ganharem uma definição energética para se manifestarem como aquela definição energética. Sei lá, você poderia ir num terreiro de Umbanda e descobrir que era uma outra coisa, e aí ia se plasmar naquilo. Então, assim, por que eu vou me conectar com essa realidade, então, né? De que obsidiação existe? Eu posso escolher, veja, no universo tudo é liberação, eu posso escolher não acreditar que essa realidade existe. Não, Charlie, mas essa realidade existe. Não é que tu acredita que ela existe, você está exercendo a sua ilusão do livre-arbítrio. Ela existe como um campo de probabilidade dentro da física quântica. Ela não precisa existir como uma manifestação dentro do seu campo de probabilidades, aquela parte do éter que você administra, tá? Então, assim, por isso que eu falo para as pessoas, né, que é um grande processo de liberação tudo, né? Você pode cumprir, como que eu falo? Você pode aceitar até um certo nível de que todas as realidades existem no campo quântico, mas por que se engajar com algumas delas? Entendeu? Você só vai se engajar se você tiver algum interesse específico em se engajar com aquela realidade. Por isso que a gente fala muito, os mestres ascensionados falam que não existe o bem e o mal. Na hora que tu acredita que existe o bem e o mal, você já está se engajando com esses campos de realidade que existem como probabilidades dentro do campo quântico e você os está manifestando dentro da sua vida. Então, até mesmo nesse caso, tu vai enxergar a justiça divina, né, e realmente os seres da luz atuando, né, ou através, né, ou você vai percebê-los através de um filtro de realidade criado, né? Dentro da consciência divina não existe bem e mal. Então, vocês vão ter que abrir mão disso também. Acreditar no bem e no mal é você acreditar no livre-arbítrio. Vem do livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai gerar contraste. Então, assim, coisas que podem realçar a ilusão do livre-arbítrio
tá? Que foi muito bem arquitetado para existir no plano físico, é, por exemplo, isso, não entender como o campo de probabilidade dentro da física quântica funciona. Número um. Segundo, na questão do exemplo da obsidiação que eu dei, sim, obsidiadores, eles podem fazer a sua percepção, né, ficar mais neblinada, né? Então, assim, se você chora muito, se você fica irritado com muita facilidade, né, pode, né, ter aí a influência de uma obsidiação, né? Esses são efeitos colaterais disso. E isso, então, pode impedir de você ver com clareza o que você tem que fazer na tua vida. Né? Então, obsidiação, não entender o campo quântico, como ele funciona, tudo isso são coisas que produzem uma percepção ainda mais realçada de livre-arbítrio. E você passa a se engajar com esse campo quântico, né? Esse campo de probabilidade dentro do campo quântico de que o livre-arbítrio, ele existe. Então, assim, aí as pessoas me perguntam, tá, Thiago, então você está falando que a nossa vida, ela é um determinismo, tá? Não, eu não estou falando isso. Eu estou apenas falando, porque mesmo o determinismo, né, a gente vai para uma coisa de que, tá, alguém decidiu algo e vai ser isso, isso e isso. Não. Nós vamos além até mesmo do determinismo e do destino. Nós vamos adentrar a vontade divina. Você será um condutor da vontade divina, que não é escolha. A vontade divina nunca precisou ser decidida. A vontade divina sempre existiu presente, completa. Ela não está inacabada, ela não está em progresso. Ela existe como algo fluxual, permanente e corrente. Então, assim, para que acreditar em livre-arbítrio, em determinismo e destino? Se eu posso me conectar com a minha restituição à consciência crística, à consciência universal, e estar sempre na vontade divina. Então, é importante, se alguns de vocês, e alguns vão ter uma resistência a isso que eu estou falando, mostrando o quão profundamente presos à experiência de livre-arbítrio vocês estão. Acreditar no livre-arbítrio, viver através do livre-arbítrio é o que vai continuar a te manter preso a qualquer roda reencarnatória, a qualquer processo, digamos, entre aspas, inferior, e você não conseguir realizar Deus, perceber Deus nesta vida em você, em todos os níveis que você precisa experienciá-lo. Respondi a pergunta, ou... Vânia. Tchau. Ou ficou com dúvida ainda? Ficou dúvida, não. E eu senti assim, maravilhoso isso que você diz, e o tanto que a gente consegue perceber que quando eu estou na consciência e aberta e alinhada com meu eu superior, como que isso tudo fica tão claro e óbvio. E quando a gente coloca véus, isso tudo é incompreensível, porque a gente está vendo a partir do plano terreno, né? Que é o que a gente parece evidente. Mas é muito interessante você falando e as suas palavras entrando e eu compreendendo e vendo como que isso é tão claro. Obrigada. Eu que agradeço. E aí, por isso que as pessoas não entendem porque Deus não atua no sofrimento no mundo. Porque para Deus ele atuar no mundo fisicalizado, que existe em bases irreais, ele precisaria aceitar a irrealidade dentro dele mesmo. Deus precisaria se tornar alguém que opera no livre-arbítrio. E Deus não conhece aquilo que é irreal, não factível.
Então, como Deus vai atuar numa ilusão? Ilusão essa que nem mesmo ele reconhece. A ilusão está sendo perpetuada pelos seres que vieram e originalmente criaram este planeta para ter esse experimento. E aí houve um nível de tolerância alto da consciência suprema. Na ocasião não havia uma tolerância alta, porque o experimento era para ter seguido um outro caminho, né? Mas conforme o experimento foi saindo do fluxo divino, e por isso criando a experiência de livre-arbítrio, aí começou a se ter uma tolerância alta da consciência divina para o que acontecia dentro desse mundo de ilusão. Então a grande questão é, tudo que foi ilusório, Deus não consegue enxergar. Deus só consegue enxergar a verdade e atuar na verdade. Então é por isso que Deus não consegue, entre aspas, é um paradoxo da consciência suprema, não consegue intervir ou operar dentro de um sistema de ilusão, porque ele não o reconhece em primeiro lugar, tá? Então, assim, até essa coisa que a gente fala, veio uma decisão divina, uma intervenção divina, né? A gente, tá tudo bem a gente falar isso, eu também uso isso, mas a gente já tem que entender que isso já é o fluxo universal, que não é necessariamente sempre a mesma coisa do que a consciência suprema, adentrando véus sobre véus, ou matrizes sobre matrizes, né? Então, isso mesmo já perde potência quando chega aqui dentro, né? São aqueles seres que eles conseguem, no serviço, né, da sabedoria divina, eles conseguem gerar um equilíbrio perfeito entre estarem no fluxo universal, onde não há escolha, e meio que manifestarem, meio que adaptarem o que está no fluxo universal e trazerem uma versão disso, que eles sabem que já vai ficar deturpada, para dentro de um mundo de ilusão. Um mundo onde não... Na hora que você pôr essa decisão divina para dentro de um mundo de ilusão, essa decisão divina, ela já não vai ser mais a coisa real que, entre aspas, originalmente foi decidida, né? Fora do fluxo do livre-arbítrio. Então, assim, é muito complexo essa questão, mas numa resposta simples, o livre-arbítrio é uma das grandes mentiras, né, desse campo de probabilidade que existe no campo quântico. Muito bem. Quem tem perguntas? Aninha, sim, eu terminei a explicação, aí a tua internet travou, vai ficar gravado para você ouvir depois, tá certo? Próximo ou próxima? Obrigado, Vânia. Bom dia, Thiago. Flávia, tá ouvindo? Flávia, estou ouvindo sim, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Pegando esse gancho, você podia falar um pouquinho de como que hoje, né, as crianças estão chegando na Terra, elas já estão programadas para essa transição planetária? Como que está esse processo? E mais uma coisa, a encarnação, ela nem sempre é feita dentro da própria família, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso e também sobre os contratos e os planos de alma? Beleza, são ótimas perguntas. O que eu posso falar por agora, uma coisa meio estranha, assim, e talvez não vai dar para entrar muito em detalhe, mas recentemente, deve ter o quê? Uns 3, 4 meses, né? Houve um congelamento provisório de novas encarnações na Terra, tá? Com isso que eu quero dizer, lógico, tem criança nascendo todo dia, e você fala, olha, como que houve um congelamento transitório, né? Todo esse pessoal que está encarnando agora, vamos por aí, pelos próximos 2, 3 anos, eles já tinham terminado de preparar a sua encarnação, já estava lá no computador, né, para ser emitido o feixe, né, da extensão de alma dentro de um corpo físico, de um bebê e tal, né? Então, assim, é tudo gente que já tinha terminado o processo de preparação encarnatória e está apenas consumando, né, a sua encarnação. Mas nesse atual momento, que é difícil de falar de atual momento, porque lá não há, né, um momento, né, não há passado, futuro, né?
é algo, né, deslocado dessa ideia de tempo linear, fora do plano físico. Mas, assim, no atual momento, do nosso ponto de vista linear, olhando para fora, agora já tem um tempinho, uns 4 meses, todos os espíritos que estão na fila para encarnar, ele está congelado, né? Eles poderem terminar a preparação das suas encarnações, né? Então, todo mundo que está encarnando agora já é processos que já haviam sido terminados, finalizados, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás, né? E os que estão na fila de espera para poder começar a preparar suas encarnações para encarnar em algum dado momento futuro da Terra, também estão na fila agora e a fila não está andando, por assim dizer. Então, a hierarquia espiritual do planeta meio que deu uma congelada nesse processo. Quanto às crianças, enfim, né? São espíritos. Agora a gente vai ter muitos espíritos de sexto nível, né? De sexta densidade, isso quer dizer o que nós também chamamos de sexta dimensão, né? Da 8ª densidade da sexta dimensão para cima. E dentro aí de 9 anos, mais ou menos, a gente vai começar a ver cada vez mais, né? Espíritos da última densidade da sexta dimensão e das 2 primeiras densidades da 7ª dimensão começarem a encarnar em larga escala em pontos específicos do planeta, muitos desses, quase todos, sendo mestres ascensionados e seres angélicos, né? Alguns deles até que nunca tomaram encarnação em nenhum planeta físico, incluindo o planeta Terra, né? Ou alguns que já tomaram encarnação em outros planetas físicos, mas vai ser inédito uma encarnação deles no planeta Terra. E a isso, né, então são seres com consciência elevadíssima. Tá? Então, assim, as crianças que estão encarnando agora, nesse exato momento, ainda são essa respiga, né, do processo encarnatório, como ele estava funcionando antes da transição planetária começar na superfície do planeta, que foi em março de 2020. Tá? Os reais espíritos mesmos, né, que são os grandes iluminados, vão começar depois desse descongelamento aí, e esse descongelamento do processo encarnacional. E eles mesmos têm um processo de preparação encarnacional muito diferente do que os espíritos que estão ali em densidades e dimensões mais baixas, por assim dizer, que aí vão fazer o seu processo encarnacional através de colônias espirituais, cidades espirituais, né? E assim por diante. E esses espíritos, a eles, né, eles trarão a contribuição de simplesmente, né, quando pousarem o pé no plano físico, né, a presença consciencial deles vai trazer rebulições na natureza. Então, eles vão ajudar a elevar, né, a frequência do corpo celeste que nós chamamos de Terra. E a isso vai se dar, né, também a gente vê grandes mudanças, grandes catástrofes na natureza, porque a natureza vai ter não que ela vai ter uma dificuldade, mas ela vai ter um tempo de adaptação, né, a se acostumar com essas novas consciências emitindo, né, os seus feixes conscienciais de energia de dentro, né, do bioma planetário, que é o próprio planeta em si. Daí a gente diz das grandes mudanças, as grandes mudanças geológicas, sísmicas acontecendo, tá? Esses eventos no físico, eles acontecem por 2 motivos. Na verdade, por 3, né? Mas eu vou falar dos 2. Até na época de Atlantis foi assim. Quando você tem grandes consciências ascensionadas saindo do planeta, a natureza vai sentir um baque. Aí você vai ter, né, essas catástrofes sísmicas, maremotos, o que a gente chamaria de desastres naturais, né? Porque a natureza estava sendo suportada, engraçadamente, recebendo suporte dessas consciências que estavam aqui no planeta. Que aí é o caso de Atlântida, né? Que foi submergida e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, quando você tem uma grande debandada de espíritos elevados, isso acontece no planeta. Quando você também tem a chegada de muitos espíritos elevados, a natureza
né, ela sofre esse baque, porque a consciência é muito alta, por assim dizer. E no meio termo, que é o que a gente estava vivendo antes de começar a transição planetária, você tinha uma natureza que já tinha desastres naturais e tal, mas aí por um desequilíbrio, né, não haver uma média mínima de seres ascensionados no planeta, seres com grande consciência, né, para contrabalancear o número maior de consciências não ascensionadas, não esclarecidas. Então, esses desequilíbrios na natureza podem ser por esses três motivos: grande número de seres iluminados encarnando, a debandada de grandes seres iluminados, um número grande de seres iluminados chegando, ou a partida de um grande número de seres ascensionados, ou você não ter o equilíbrio matemático consciencial no planeta. Então, assim, quanto a planos de alma, esses que estão encarnando agora, nesse mesma coisinha de um plano encarnatório, como funcionava, e aí mestres ascensionados, seres iluminados que vão estar chegando, eles vão ter uma outra configuração de como eles vão planejar suas encarnações, até porque não vai haver muito um planejamento num certo sentido, né? Porque eles já vão vir com a consciência, como vocês gostam de dizer, entre aspas, expandida. Então, assim, como eles já vão vir com a percepção completa, não adulterada, de que eles só estão no fluxo e só vivem através do fluxo divino, quando você está no fluxo divino, você não precisa fazer preparação de antemão. Porque você nunca vai errar. Você nunca vai fazer uma escolha errada. Entendeu? Quem precisa fazer preparação de antemão para encarnar é quem ainda não atingiu o reconhecimento, o relembramento de que sempre está no fluxo. Quem ainda não tem a confiança inquebrantável de que está no fluxo é que precisa preparar a encarnação. Quem desce para encarnar, trazendo a lembrança de que já está no fluxo, sempre esteve, e consegue reter essa consciência ao passar pelo véu, como vocês gostam de chamar, num certo sentido, não precisa preparar uma encarnação, né? Ele é a preparação da encarnação em tempo real, conforme ele começa a crescer e se desenvolver na Terra. Eu sei que talvez essa pergunta venha, né, sobre as crenças índigo, as crenças cristais e tudo isso daí existe, lógico, né? Você tem até o nome, é aquilo que eu falo. Se tem gente falando disso, isso existe em algum nível do universo, tá? Da física quântica. Agora, se você vai achar interessante você se engajar com esse nível de densidade exponencial, é uma outra história. Esse daí que falam muito que eram para mudar a Terra e blá. Isso daí são muitas egrégoras específicas que têm uma iluminação até um certo ponto, um esclarecimento até certo ponto, mas eles ainda eles entendem dentro da egrégora de que eles ainda precisam fazer algo pelo planeta. Tipo assim, eles precisam preparar um plano e vir aqui, executar e tal, né? São egrégoras nem planetárias, eu diria, né? São de outros planetas que são seres, vamos dizer, que ganharam uma certa iluminação em outros planetas, e eles têm meio essa temática, né? Meio de são libertadores de mundos, que eles têm que ir para os mundos onde a treta está acontecendo e vamos lá salvar, vamos lá entrar e vamos executar um plano para melhorar o mundo e tal. Então, assim, já tem um pouco disso também. Só que você vê que eles mesmos estão ainda na prescrição de entendimento de que eles têm uma escolha de fazer o bem ou o mal, de que a responsabilidade deles de fazer o bem, então eles estão ainda numa experiência dual menos limitante, menos restrita. Tá? É como assim, se eles já pudessem dar o passo para dentro da consciência suprema e ver que não existe bem e mal, Deus não enxerga bem e mal, Deus enxerga apenas a sabedoria dele, toda envelopadora, né? Toda permeante em tudo, certo? Por isso que tu não consegue ser conhecido por Deus se você está na experiência do sofrimento. Deus não sabe o que é sofrimento. Entendeu? Porque na hora que Deus sabe o que é sofrimento, ele já se corrompe. Deus não sabe o que é sofrimento. É por isso. É por uma questão da natureza da divindade. Por isso que ninguém consegue ser conhecido por Deus e conhecer a Deus dentro do sofrimento.
dentro das crenças limitantes, dentro da experiência de dualidade, dentro da experiência do bem e do mal. Deus não pode conhecer o mal, porque senão o mal já está nele, né? É meio louco falar isso, tem uma série de paradoxos aqui. Mas então, essas egrégoras, crenças cristais, índigo, blá, 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 eles já estavam a um passo, estão a um passo, apenas escolherem serem restituídos à consciência suprema e verem de que eles não precisam promover mudanças em nenhum mundo. A maior mudança que eles podem promover é simplesmente eles se restituírem à consciência suprema. Mas eles escolhem ficar nesse passo anterior a uma iluminação completa e permanente, né? Eles tá tudo bem, né? Não tá errado não. Eles querem aproveitar essa banda de consciência e experiência que atingiram. E aí vão levando as percepções que conseguiram adquirir nessa banda de consciência e experiência para outros mundos. E um mundo em específico em que eles têm interesse de trazer tudo o que eles estão aprendendo nessa banda que alcançaram é a Terra. Tá? Então, assim, não confundir as crianças índigo, cristais que estão vindo agora com os seres realmente iluminados, no nível máximo, e vão começar a encarnar daqui 7 a 9 anos no planeta, e que estes até nem terão propriamente assim dito uma encarnação planejada de antemão. Então, com isso, assim, meu filho pode ser um índio, pode ser uma criança cristal, pode, tá tudo bem. Mas entenda, a gente já está trabalhando com contraste aí. Eles vão ter uma consciência mais clara do que é o mundo físico, dos véus do mundo físico, em relação a quem sempre encarnou neste mundo físico. Tá? Então, assim, tá gerando um dispare, né, um distanciamento, eles têm uma consciência maior em relação ao tipo de almas que já estavam encarnando na Terra. Porque se a gente for pôr eles em comparação com o ideal que é esperado por Deus, entre aspas, né, e aqui entre aspas também, porque Deus não espera nada, o ideal seria uma iluminação completa. Estes seres, apesar de serem seres incríveis, eles ainda também estão numa iluminação mais avançada que os humanos, mas ainda assim, em relação ao máximo do que pode ser alcançado, uma iluminação incompleta. E foi dado permissão para eles virem para a Terra, para essa nova constituição encarnacional que vai haver no planeta, de seres que têm uma iluminação muito acima da média, que a média da humanidade sempre teve, vivendo com seres já completamente iluminados que resolveram agora ter uma experiência no físico, porque o físico vai estar num ambiente consciencial melhor suportivo, né, para essas grandes consciências que vão decidir descer e fazerem uma visita na Terra. Aquela coisa, tudo encarna. Deus encarna. Seres ascensionados encarnam. Né? A encarnação não deixa de ser uma opção, mesmo depois que você já tem a permissão para nunca mais ter a experiência em si. Espero que esses detalhes tenham trazido aí esclarecimentos para todos que tinham essa dúvida parecida. Respondeu para você, Flávia? Ou ficou faltando alguma coisa? Respondeu. Sim, sim. Não, então a falácia, né, de você encarnar na mesma família, né? Ficou esclarecido, então, sim. Esse detalhe, muito bom você trouxe isso. Isso gera dúvidas, né? No plano encarnatório, não tinha essa coisa de encarnar na mesma família, de você construir uma linhagem de encarnação. Todas as almas sempre encarnam juntas, né? Vida após vida. No começo era assim, tu encarnava numa família aqui, depois tu encarnava num outro lugar, tu nem conhecia as almas com as quais você estava encarnando, aí depois de um certo tempo, as almas foram criando egrégoras no plano espiritual próximo da Terra. E aí que começou os problemas. Começaram a sempre encarnar juntos, né? A criar várias pendências energéticas, aí foi nascendo a crença de karma, temos que resolver as pendências energéticas. Karma, como eu já disse, é uma falácia também do mundo físico. É uma falácia da experiência falsa, mas muito convincente de livre-arbítrio, né? Aí começou a acontecer, quando começaram todas a viajar juntas, né, através das diversas e múltiplas encarnações, aí começou também a ficarem presas a apenas um lugar no físico. Então tem a alma que começou a, 15 vidas seguidas, encarna na mesma cidade, no mesmo país,
né? Então, no começo não tinha isso, e depois começou a ter isso, né? E agora, recentemente, isso começou a ser quebrado, né? Porque o nível do físico começa a aumentar, né? Né? A consciência de massa no físico começa a aumentar, por conseguinte, né? Como dentro, tanto como fora, também como dentro, os planos interioranos, se chamam de mundos espirituais da Terra, começam a elevar a consciência lá também. Então, as almas lá, essas egrégoras, começam a quebrar, né? Isso começa a ter reverberação do que vocês chamam de umbral, por exemplo, né? O umbral lá agora, né? A gente já tem informação de que tem um sol nascendo dentro do umbral. Por quê? Isso é uma reverberação da consciência. Até, sei lá, ontem o umbral só chovia. Era um lugar úmido, escuro, só tinha chuva, tinha pouca luz. Então, assim, são coisas importantes para a gente se aperceber. Então, sim, é um fato real, ainda tem muitas egrégoras de almas viajando juntas entre uma encarnação e outra, só trocam os papéis, numa vida sou pai, na outra sou mãe, mas isso vai ficar cada vez mais difícil agora, porque a consciência está subindo e não tem, né, como evitar esse processo. É como se o nosso planeta ele estivesse sofrendo uma força de atração. Tem algo atraindo o nosso planeta para ser restituído à consciência suprema. E no caminho disso, conforme essa força de atração vai puxando o planeta, tudo que estava limitando o planeta, ou prendendo o planeta de entrar na consciência suprema, vai cair por terra. Então, isso vai afetar todos os níveis planetários. Então, sim, era uma verdade, almas sempre encarnarem na mesma família, mas já tem um tempo que isso já não é mais uma verdade, entre aspas, absoluta, e isso vai se tornar cada vez mais uma raridade do que uma exceção do que o fato comum, como acontecia até então. Gratidão, Thiago. Eu que agradeço. Gente, há o tempo para mais uma última pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Bom dia, Fernanda. Como você está? Olá, está tudo bem? Pronto, tem sido difícil acompanhar porque os vídeos são sempre às 10 da noite e aqui em Portugal 10 da noite são 2 da manhã, não é? Por isso não tem sido fácil. Às vezes acordo e vejo que estão a decorrer os vídeos, mas não é fácil. Pronto, a minha pergunta é a seguinte. O apego que nós temos pelas pessoas e pronto, a falta que nós sentimos quando estamos longe delas, isso tem a ver com o facto da nossa alma não estar ainda alinhada? Você pergunta, sentir saudade das pessoas seria uma falta de alinhamento? Falta, sim, quando não tem, sim, quando não tem as pessoas. Por exemplo, eu sinto que desde pequena, que pronto, por exemplo, eu ia ver a família e depois quando voltava sentia uma grande falta da família, porque só via ano a ano. Isso aí terá a ver com o quê? Será por facto de termos o apego pelas pessoas? Será falta de autoestima? O que é que será, pronto, a pessoa sentir tanta falta? Porque eu sinto que ao longo da minha vida eu tive vários amigos e quase que todos os anos, aquele amigo que eu tinha era como se ele desaparecesse. Ou seja, tinha aquele ano, depois já não tinha. Pegava uma pessoa, já não a tinha. E sempre foi assim durante muitos anos. E então eu pergunto-me se isso tem a ver com o facto de eu me apegar tanto às pessoas. Será que é suposto eu gostar das pessoas, mas não me apegar tanto a elas? Perfeito. Uma ótima pergunta. Obrigado pela tua pergunta, viu, Fernanda? Então, olha que interessante. A saudade pode ser um sintoma, uma manifestação de tudo isso que tu mencionou. Baixa autoestima, apego excessivo ou apenas apego, alguma crença que produz, né, essa experiência de saudade, alguma crença que não necessariamente precisa ser uma crença limitante, né, às vezes falta de amor próprio, tá? Aí, Charlie, como eu vou saber qual que é? Isso vai de caso para caso, partindo do ponto de que sim, a saudade está sendo um fator externo, exteriorizante. O que eu quero dizer com isso? Partindo-se do ponto de que a saudade é consequência, efeito colateral e não a própria causa, tá? Agora, tem um outro detalhe. A saudade, né, que a gente até diz, né, a gente fala, esse sentimento só existe no português, né? O português né, não tem palavra, por exemplo, para saudade em inglês, como o pessoal fala. Apesar que isso não é muito correto, não, mas está tudo bem.
né? A saudade, ela pode vir de um espaço interior do ser como uma experiência saudável, né? Acho que ficou meio redundante isso que eu falei. O que eu quero dizer assim? A saudade não necessariamente pode ser o efeito ou a consequência dessas coisas ruins que eu acabei de mencionar. A saudade, ela pode ser um sentimento a ser experienciado que acontece num âmbito, né, num parâmetro totalmente positivo, tá? Agora, e aí você tem que descobrir se no seu caso é positivo. Às vezes o simples fato de você fazer a pergunta talvez já denota de que ela não está vindo de um espaço de altruísmo. Ela meio que incomoda, né? Tanto que a pergunta surgiu. Agora, você perguntou assim para mim, eu achei interessantíssimo. Ah, Charlie, eu só posso, né? Eu tô com saudade, um apego, porque eu tenho um apego, porque eu gosto das pessoas, então, aí eu falo para você, só há realmente, né, um tipo de apego, tu perguntou, aí eu falo para você, só há como você realmente gostar das pessoas se você não tiver apego nenhum. Não há como nós realmente nos importarmos com as pessoas quando há algum apego. Então, aí aqui cai um véu enorme. Nenhum de vocês nunca realmente se importou com alguém. Nem nessa, nem em vidas passadas. E aí vocês vão lutar comigo, vocês vão falar, não, eu realmente me importava com alguém, na outra vida eu me sacrifiquei pelo meu amor, sei lá, na outra vida eu fiz muitas bem boas feitorias, não. No mundo físico, quando tu tá no mundo físico, antes de se iluminar, todas as suas relações, tá? Com as pessoas, as mais profundas, sempre são na base de troca. Sempre são na base de interesse. Você só está muito inconsciente para que é essa a realidade. Então, no mundo físico, por que as pessoas não saem da roda reencarnatória? Porque elas vivem na ilusão de que elas realmente gostam de alguém. E esse gostar que elas acreditam que elas têm, está construído dentro e em cima de uma base de apego. Então, sim, até o seu filho, eu vou te falar, as mães falam, eu tenho amor incondicional pelos meus filhos. Mentira. Nenhuma mãe no plano físico tem amor incondicional pelos seus filhos. Você tem a ilusão. Mesmo o seu amor, que você diz que é incondicional, tá? Visto que você não é um ser ascensionado, está construído, né, na base de realidades e apego. Né? Então, por exemplo, tudo que você escolhe ensinar para o teu filho já é numa base de tudo que você recebeu aqui no mundo físico. E você recebe a todo momento muitas mentiras e que você repassa pro teu filho. Então, como você tem amor incondicional por ele? Você nem consegue filtrar o que é verdade ou o que não é verdade. Você passa o que os seus pais te ensinaram, o que você aprendeu na convivência com os outros, nas experiências de vida, e a maioria disso é tudo ilusório. Né? Mesmo entre pais e filhos, que se dão muito bem, são carinhosos, têm uma família equilibrada, tem um jogo de interesses ali. Você está espelhando, né, na criança vontades suas, né, coisas que você tem como princípios para a tua família, para o que você quer para ele. Então, assim, no mundo físico, pessoal, não existe amor incondicional. Você só vai conseguir enxergar amor incondicional no mundo físico através dos avatares de consciência. Né? Os mestres ascensionados, Jesus, Buda, esses aí sim, tinham amor incondicional no físico. Todas as outras pessoas que encarnam no físico não têm amor incondicional. Eles têm uma experiência ilusória, mas que é muito sublime, que é o máximo de amor que podem demonstrar no mundo físico, e por ser o máximo dessa experiência, assim a taxam e a determinam como amor incondicional. Amor incondicional é apego zero. Então aí tu vê, né? Antes de ascensionar, você sempre teve apego. Você sabe que em todas as suas relações você teve apego. Eu falo não você, Fernanda, eu tô falando, né, todo mundo que tá aqui. Você teve um pouquinho de apego com qualquer pessoa, por mais que foi um amor muito bonito, já não é amor incondicional. Você só vai ter amor incondicional pelas pessoas
por qualquer ser no universo, o dia que não houver mais apego nenhum. Então, por isso que eu digo, a única maneira de você realmente amar as pessoas é não ter apego. Se você já tem apego, já não é amor real. Em algum nível, não é amor real. No amor não existe apego. Aí, finalizando a resposta à pergunta da Fernanda, então, assim, a saudade pode ser uma manifestação desse apego, né? Um apego mais aconchegante, né? Um apego talvez menos nocivo para a consciência do ser, por assim dizer, né? Ou a saudade pode ser a sua própria coisa. A saudade pode ser uma experiência à parte que não foi gerado por nenhuma coisa ruim, como apego, né? A saudade, ela é esse sentimento que ela tem essa capacidade. Ela pode ser tanto o efeito colateral de algum outro sentimento, que no geral é uma causa ruim, né? É apego, falta de amor próprio, sei lá, falta de autopreservação, sei lá. Como ela também pode vir de sentimentos bonitos, né? Como a gente entende eles dentro da dualidade. Ou a saudade pode ser simplesmente uma experiência à parte, que não é causada nem por coisas que diríamos que não são boas para sua ascensão, como também por coisas que são boas. Então a saudade é uma coisa muito legal, porque ela como uma experiência, ela consegue se manter estruturada no seu próprio mérito. Então, acho que a grande pergunta que você tem que fazer aí para você, Fernanda, é, primeiro, se essa saudade é causa ou efeito. Determinou isso. Se é causa ou efeito, se for causa, o tipo de coisa que está manifestando ela, né? O tipo de coisa que está dentro do teu mundo interior, que está manifestando ela, é algo nocivo ao seu ascensionamento, como falta de preservação, falta de autoestima, amor próprio, ou algo positivo, tipo você realmente apreciar aquela pessoa, você realmente gostar de passar tempo com aquela pessoa, né? E aí, se não for nenhum dos dois, determinar. Então, a saudade aqui ela tá se manifestando em mérito próprio, sem ser influenciada ou criada por nada. Se sim, nesse último caso, por que tá me incomodando, né? Partindo-se do ponto que você fez a pergunta, porque você fica incomodado com essa saudade. E aí, digamos, né, que essa investigação de crenças, eu não gosto muito dessa expressão, vai trazer a luz para você do porquê essa saudade está aí na sua vida e porque ela a sua consciência está se plasmando e está te dando essa experiência de saudade, tudo bem? Obrigado, Charlie. Pronto, neste caso a saudade era mais a falta que algumas pessoas, a falta que se sente algumas pessoas, era mais nesse sentido. Pronto. Mas é algo que te incomoda? Sim, às vezes às vezes se calhar pode ser negativo se gerar, quando gera sofrimento, porque a pessoa está longe, mas no fundo também acredito agora com o alinhamento, com certeza vou conseguir superar, não é? E aí assim, veja, aquilo que eu tô dizendo, a saudade não é uma das poucas qualidades do mundo físico que ela não é ruim, tá? Ela não é causada por uma falta de plenitude do ser, né? Um ser ascensionado, ele pode escolher entrar na experiência de saudade, só que na hora que ele entrar na experiência de saudade, ele entra nela consciente, então ela não está sendo produzida por alguma sombra dele, por assim dizer, né? Jesus teve teve casos disso, a própria Bíblia, que é muito deturpada, realmente registra ali alguns fatos que aconteceram na vida de Jesus, onde ele demonstrou saudade por alguém. Então, note, pode ter saudade, tá tudo bem, só vira um problema na hora que isso que era para ser uma experiência bonita começa a te incomodar. Aí você precisa olhar de mais de perto, talvez não eliminar a saudade. Talvez o que precise ser feito é eliminar os elementos que você está permitindo que o teu mundo interior use para criar saudade. Então, assim, em resumo, você só vai ter que mudar a receita de como a saudade se apresenta na tua vida, a receita de bolo, por assim dizer, né? O passo a passo. Você vai poder continuar a escolher tê-la, porque é um sentimento muito gostoso, né? Às vezes, como eu disse,
mas sem deixar que ele seja produzido com ingredientes que diríamos que são ruins, né? Obrigado, Charles. Eu que agradeço, um prazer tê-la aqui sempre. Obrigado. Ok, gente, quantas mais pessoas tinham perguntas para fazer? A minha intenção seria fechar agora para não ficar longo, mas alguém veio aqui, queria fazer uma pergunta, que não poderia ir embora sem fazer essa pergunta? Quantas mais pessoas tem aí que estavam na fila para fazer pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre, como eu gosto de dizer. Já agora, Charlie, também faço perguntas que são um pouco específicas, mas pronto, se houver espaço para isso. Quando nós escolhemos um objeto, por exemplo, na Sadhana 4, entretanto, perdemos o objeto, temos que fazer novamente a Sadhana e arranjar outro objeto? Será essa a ideia? Sim, se você perdeu o objeto, sim, tá? A primeira coisa, você precisa fazer uma invocação, né, para o nosso grande amigo Serapis Bey, falando para ele inutilizar aquele objeto, o objeto onde você ancorou as energias da ascensão originalmente, e falar que você vai resetar e vai fazer a ancoragem das próprias energias ascensionadas suas num novo objeto. Em relação ao escaravelho, era preciso pintar um escaravelho? Essa parte eu não percebi muito bem em relação ao escaravelho. Sim, né? Lá na Sadhanas em PDF, tá, Fernanda? Sim. Você vai ver que vão ter 2 fotos de escaravelho, uma em preto e branco e uma colorida. A em preto e branco, você vai imprimir essa foto, esse escaravelho lá que está em preto e branco, né? E aí você vai escolher as cores que estão na foto colorida e na sua própria ordem. Você vai pintar o escaravelho em preto e branco com as cores que estão ilustradas na foto de cima, né? Na foto colorida. Não precisa ter todas as cores que está naquele escaravelho colorido. Você pode escolher algumas e pintar, assim, na sua ordem, do seu jeito, o escaravelho em preto e branco, como você quiser, como você achar necessário, ou como melhor te satisfazer, né? Tá bem, obrigado, Charlie. E aí esse processo é um processo de psicadelismo, né? A gente fala na espiritualidade, um processo de psicadelismo, né? Você tem uma foto ali, que é a foto colorida do escaravelho, né? E a combinação de como as cores foram pintadas naquele escaravelho, elas seguram nelas uma síntese energética das energias da ascensão. Aí você, um ser consciente, faz o papel de pegar essa síntese energética em cor e você reorganizar no seu próprio escaravelho que você está pintando. Então você já está transferindo a síntese energética do primeiro desenho para o segundo. Então o desenho preto e branco que tu vai colorir, ele vai ser uma ponte entre a ancoragem final, que vai ser o objeto propriamente dito. Então é como se fosse assim. No passo 1, que é o escaravelho colorido, você entra em contato com uma síntese dessas energias ascensionadas, tá? Aí você passa a manipular essas energias da ascensão, as reorganizando no seu próprio escaravelho. E aí, uma vez que as suas energias, através do exercício de colorir, se mesclou as energias ascensionadas, você pode ancorar essas energias híbridas no objeto que você vai escolher para o seu ascensionamento. Obrigado, Charlie, pela explicação. Eu que agradeço. Mais alguém tem dúvida, gente? Vamos, se alguém tiver, faça agora, porque aí daí só daqui 3 meses, né? Aí já. Só em novembro, dezembro, só final de janeiro que a gente vai ter um outro encontro desse de perguntas e respostas. Eu tenho uma pergunta. Oi, mande, Evânia, é isso? É. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é mais relacionada também aos exercícios da mentoria, Thiago. Beleza, manda. Na polaridade Yin e Yang. Eu não sei nem se é pergunta, se é curiosidade, mas vou mandar. Quando a gente vai equilibrando, vai fazendo exercícios, isso foi mais relacionado ao mês 3. Ao passo que a polaridade, a gente vai trabalhando a polaridade, vou dar um exemplo, vai trabalhando a polaridade Leão e vai equilibrando. A outra polaridade, ela vai desequilibrando mais, ela vai demonstrando traços de desequilíbrio mais
mais intensos? Pode acontecer isso? Pode sim, e na verdade é um desequilíbrio pleno e permanente. É aquilo que eu estava dizendo, por exemplo, lembra, quando eu estava explicando aqui, quando você tem seres ascensionados que começam a entrar no planeta. O planeta sente esse fluxo maior de consciência chegando, certo? Certo. Aí tem um tempo de adaptação para o planeta. A mesma maneira, seres com consciência superior começam a debandar em grandes números do planeta. O planeta vai ter um tempo de adaptação para essas mudanças, digamos, entre aspas, bruscas. É o mesmo. A outra polaridade, ela vai sentir tudo que estiver sendo feito na primeira. Então, vai haver um tempo de adaptação, e esse tempo de adaptação pode ser percebido exteriormente como uma perceptualidade que nós chamaríamos de desequilibrada. Entendi. Mas quando você adentrar no equilíbrio pleno, né, total de ambas as polaridades, que é o que você vai fazer no mês a mês, Isso. não tem como. Aí as duas têm que se ajeitar e começar a dançarem corretamente. Então, é basicamente para dizer assim, tu começa a equilibrar algo, vai espanar um pouquinho a outra parte que você ainda não começou a equilibrar. Mas isso mesmo também é parte do processo. Aí depois tem um streamlining, como eu gosto de dizer. Há uma neutralização, né? Há um assentamento total. Mas por hora pode sim ter esses picos assim que nós chamaríamos de desequilíbrio. Certo. Pronto, era isso. Obrigada, Tiago. Opa, eu que agradeço. Quem mais? Charlie, eu não ia fazer perguntas, mas diante do que foi tratado aqui, bom dia, primeiramente. Bom dia, Micael. Eu ia falar, às vezes é um assunto muito extenso, às vezes falo em outra live, mas é a questão do véu da ilusão, se ainda é útil o véu da ilusão da criança no planeta e o véu da ilusão da família, se está sendo ainda útil a sustentação e a alimentação disso na humanidade. É isso. Ótimo, que pergunta inteligente. Todas são, mas essa tem um aspecto aí de inteligência muito boa, muito boa. Só para especificar, só para esclarecer para o pessoal, né, que o pessoal vai acabar recebendo a resposta também, Micael. Quando você fala do véu da família, você fala como a família humana se constitui atualmente, certo? É isso mesmo, porque são, em geral, né, seres que não têm consciência de que estão recebendo espíritos. E começa a gerar altos dogmas e apegos de meu filhinho, meu papai, minha mamãe, não entende que são espíritos que estão ali dando passagem para um processo constante de reencarnação. Sabe? Perfeito, ótimo. E sobre a criança, você fala assim, a necessidade ainda de as famílias terem esse entendimento estruturado de que uma família só existe para gerar prole, seria isso, né? Tem a questão também do meu filho, da minha filha, da questão do tipo, não entende que são espíritos e que não são crianças, que não é bichinho para você ficar fazendo biluteteia, que são espíritos já velhacos que estão vindo ali encarnar e que acaba criando uma carapaça de crença de que a criança é uma coisa real, sabe? E o próprio ser que cresce através daquela rede ali de crenças, ele acredita que realmente ele foi uma criança e que ele sofreu o que ele sofreu, e muitas vezes entra no processo de vitimismo. Então a criança meio que, como a Duga gosta de falar, a criança é um engodo de Deus, porque é uma coisa que engana todo mundo aqui, sabe? Sim, né? Muito boa a pergunta. A resposta a realidade é complicado falar desse assunto, porque, assim, a todo mundo aqui no planeta, tipo assim, nós estamos, eu, você, quem tá aqui nessa conversa, nós estamos no mesmo planeta Terra físico que os outros, sei lá, 8 bilhões e meio de seres humanos que estão adormecidos. A questão é que, apesar disso ser um fato percebido dentro da grade de Matrix que nós estamos, né? Então, dentro da Matrix, isso vai parecer um fato. Sim, estamos todos no físico. Nós já não estamos mais, eu, você e quem está aqui nessa mentoria, estamos sim no mesmo mundo físico que os outros, mas, ao mesmo tempo, já não estamos mais no mesmo mundo físico que os outros. Por causa da nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela está plasmando para nós um mundo físico ligeiramente parecido
com o mundo físico que você acredita que a pessoa que mora ao lado de você está. Com isso, o que eu quero dizer? Vai existir uma versão, quer dizer, algumas versões desse mundo físico ainda por um tempo, aonde, pelo nível de consciência das pessoas que estão lá, vai ainda se subscrever, vai ainda parecer lógico, dentro do nível de consciência deles, de que eles precisam ficar presos a essas estruturas organizacionais de experiencialidade no mundo físico. Tá? Agora, acho que a pergunta, talvez uma reformulação dessa pergunta no nosso mundo físico, que é apenas ligeiramente parecido com os dos que ainda não estão acordados, esse tipo de estrutura de mãezinha, paizinho, meu filhinho, já não vai conseguir mais se sustentar. E se eu falo você, não você, né, Micael? Eu falo quem está aqui na mentoria. Se você tentar forçar, né, a manutenção, a permanência desse tipo de estrutura plasmática da sua realidade, nesses preceitos, vai causar muito atrito, as energias da ascensão vão pressionar muito a pessoa e a pessoa vai se machucar. E se continuar por muito tempo, ou a pessoa vai estacionar na ascensão dela, ou ela pode voltar para aquela experiência de mundo físico, que eu disse ligeiramente parecida com a nossa, mas em princípio criativo de realidade muito diferente, onde ainda estão os outros que ainda querem viver esse tipo de experiência. Então, assim, mas mesmo o mundo ligeiramente parecido com o nosso, fisicamente falando, onde isso ainda vai continuar a existir por um tempo, isso vai acabar terminando lá também, porque o planeta Terra agora, com as suas 148 linhas de tempo paralelas, vai começar a ser enrolada essas linhas, para ficar apenas uma linha temporal única, tá? E aí, isso está sendo administrado através da linha temporal principal, que é através de onde a hierarquia espiritual trabalha em todas as outras linhas paralelas, que é essa nossa onde nós estamos. Então, assim, tudo que está sendo experienciado aqui, essa quebra de paradigmas, essa quebra de estrutura familiar, de estrutura social, vai reverberando, vai meio que vazando e alcançando as linhas circundantes paralelas depois. É como se houvesse um tempo de delay. Então, eles ainda talvez possam se sentir seguros, né? Essas linhas ligeiramente parecidas do mundo físico, né? Quem está nelas, ainda podem se sentir seguros de que vão conseguir manter esses templates de existência. Só que o que vai acontecer? Das duas, uma. Ou a consciência que está entrando pela linha principal, que é a nossa que nós estamos agora, vai atingir eles, e essa linha está no centro, né? Num fio, né? Pensa assim, numa máquina de tear, a nossa linha de tempo, né, que é a oficial escolhida pela hierarquia da Terra, é o fio do meio do tear. Então, das duas umas, ou essa consciência mais expandida que você já tem, que o pessoal da mentoria que está tendo, vai sair do meio do fio principal e atingir os outros fios que estão indo do meio do tear para a ponta do tear, ou, como eu disse, a consciência suprema está enrolando também todos os fios para virarem um só, da ponta do tear para o meio. Ou eles vão acabar sendo, como eu gosto de dizer, não é esmagados, né? Mas a consciência deles, que ainda dava suporte para esse tipo de template, vai ser mesclada e sobreposta às outras linhas que estão vindo da ponta do tear para o meio. E aí depois vai chegar, todas essas linhas temporais vão se colidir na única que vai ficar, que é essa daqui. Em resumo, sim, está de saída. Esse template já está total de saída da nossa linha temporal. Ainda vai existir por um tempo nas linhas secundárias e circundantes, né? A principal, mas mesmo lá também está com tempo de expiração. Não porque vai deixar de existir nessas próprias linhas temporais, é porque essas linhas temporais como um todo vão ser colapsadas e vão deixar de existir completamente. Isso já nos traz uma outra percepção. Nós que estamos na linha principal estamos fazendo conscientemente a liberação, o deixar ir desses templates conscienciais. As outras linhas periféricas de existência da Terra, que também são fisicalizadas, não terão muito essa opção. Serão meio que forçados pelo processo da evolução divina
a terem que deixar de existir por si próprias, e também tudo que existe nelas. E aí tem 2 processos aí secundários. Quando quem tá, por exemplo, teu vizinho que tá numa linha temporal ligeiramente diferente que a tua, tá? E aí, às vezes, vocês se interagem. Quando vocês se interagem, vocês criam um portal entre as 2 linhas físicas de existência da Terra. Tá? Se ele ainda, na hora que a linha dele for colapsada para ser engolida pela linha principal da Terra, que é essa daqui, se ele ainda se prender, mesmo que inconscientemente, né? Talvez ele já tenha consciência em algum nível de que ele age dessa maneira. Ele faz o papel do pai superprotetor, né? Da mãe, sei lá, que espelha no filho várias coisas dela, né? Ou ele é um filho também que ele realmente não acredita ser um produto do mundo em que ele cresceu e tal. Se ele se prender ainda muito a essa experiência na hora que a linha temporal dele for colapsada, tá? Das 2, uma. Ou ele vai ter um choque de realidade muito grande, ele vai ter um acordar espiritual abrupto, que ele vai estar sendo integrado à nossa linha, por onde já está acontecendo esse processo, tá? E aí ele se emenda, né? Ele vai descobrir um novo mundo completamente, ele pulou de realidade. Ou ele vai desencarnar. Então, assim, porque ele vai entrar na linha principal que vai engolir a linha de existência dele, e quando eu falo engolir, gente, não é porque vai ser destruída essa linha paralela, não. Consciencialmente vai mesclar as 2 consciências e vai prevalecer a consciência predominante, que é a divina, tá? Da linha que engoliu a primeira. E aí, quando há essa mescla de linhas temporais, o que é irreal vai ser engolido pelo real. Então, assim, se ele não conseguir se adaptar à nova linha, isso é no momento em que a mescla é feita. Ele vai desencarnar, porque ele não vai conseguir, literalmente, todo o aparato dele de ser encarnado, corpo físico, corpo mental, emocional, não vai conseguir fazer essa transição rápida para a nova linha de consciência. Tá? Então, aí ele vai desencarnar. Então, assim, o que nós vamos perceber, né? Nós vamos ver muita gente boa indo embora do planeta. Essa é a realidade. Né? Bom exteriormente, né? Mas são pessoas que tinham uma série, um aparato de crenças, de estruturas conscienciais que vão se esconder, vão conseguir sobreviver por um tempo nas linhas que está demorando mais para chegar essa evolução que a gente está experienciando na nossa, mas de uma maneira ou de outra vão ser cerceados e ou vão se ajustar à linha principal, né, através de um grande choque consciencial, ou vão ter que desencarnar do planeta. Então, eu acho que essa sua pergunta ela é muito inteligente, porque como que eu posso colocar, e aí a gente finaliza, a gente fecha essa resposta literalmente, e aí fica até Não, eu não vou por esse caminho. Talvez esse caminho que aqui agora a gente pode explorar num outro momento. Mas, assim, é uma pergunta muito inteligente, porque talvez chame nós todos, né, para a gente sair daqui dessa live, a gente fazer uma reavaliação. Porque, assim, na hora que tu tá plenamente ancorado na linha principal de evolução da Terra, que é a oficial, você não vai mais conseguir receber o input de que ainda essas experiências existem. Você vai saber que elas existiram um dia quando você também estava imersa nelas. Mas você não vai conseguir mais receber input e insights que ela ainda existe como algo real nas outras linhas. Mesmo que você tenha um conhecimento intelectual de que elas existem. Entendeu? A não ser que alguém que migra dessa linha, está migrando dessa linha para essa daqui onde já não existe, traga essa percepção para você. Então, de uma certa maneira, por que é uma pergunta muito inteligente? Porque realmente é um processo irrelevante, né? Não vai haver uma quebra completa, global, dessas estruturas que já estão arcaicas. Porque quando a gente fala de global, a gente está aceitando que existe apenas uma linha de tempo no sistema planetário Terra, e existem várias, né? Então a gente tem que ir para a multidimensionalidade, né? Para o multidimensional, para o atemporal. Então acho que a questão cada um vai viver os seus processos. É meio louco, né? O planeta ele vai se unir, nos seus muitos níveis e linhas, ele vai se unir uma consciência superior,
E para isso acontecer, vai ter que haver uma polarização cada vez maior dos focos de consciência, dos blocos de experiência que cada um já estava vivendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem já estava ascensionando, essa experiência vai se intensificar ainda mais, vai ficar ainda mais real, mais perceptível, e você vai sempre estar pulando para a linha onde a sua ascensão é mais privilegiada. Quem estava num processo de derrocada, de debandada, de cada vez mais a se prender à matéria, a se prender às crenças, às ilusões, a ideia de bem e mal, enxergar Deus através do bem e mal, enxergar de que tem uma luta contra o bem e mal, enxergar de que precisa mudar o planeta, vai cada vez ir pulando. Naturalmente, esse pulo ele é automático, ele acontece a todo momento, vai ir pulando para as linhas temporais da Terra, aonde elas estão conseguindo sustentar isso momentaneamente, porque a reverberação energética, sabe, a onda ainda não chegou na praia delas, né, na enseada delas, porque a hora que chegar também vai acabar. Então, daqui para frente, o que já sempre acontece, mas agora de maneira mais acelerada, a gente vai ficar pulando, né, de campo quântico, de um lugar para o outro. E quem estiver ascensionando e já estiver avançado na ascensão vai perceber muito claramente, na hora que você estiver pulando de um campo quântico, que nós chamamos de uma linha temporal da Terra, para outra. E aí tu vai ter que perceber se esse pulo, ele privilegia a sua ascensão ou não. Se ele não privilegiar, você só intenciona de voltar para o campo quântico, aonde está mais alinhado com a sua ascensão. Em resumo, não vai haver, ao mesmo tempo que é um processo único, esse processo de evolução consciencial do planeta, ele é único num sistema planetário múltiplo, temporalmente falando. Então, essa quebra de paradigmas que não devem mais existir, porque já estão ultrapassados, na verdade, nunca deveriam ter existido em primeiro lugar, vai ser muito mais em base pessoal do que em base uniforme ao mesmo tempo em todas as linhas. Para acontecer em todas as linhas, tem um tempo de delay, algumas são afetadas primeiro, outras secundariamente, e outras só lá no fim, quando todo o processo for finalizado. Respondeu? Respondeu sim. Como eu disse, cada um no seu quadrado, né? Até como você trouxe a questão do travamento das encarnações, né, que está rolando agora, dos novos espíritos, como eles também vão ser mestres, eles já vêm para desiludir esse processo todo, né? Sim, total. E assim, esse desiludir que eles vêm para fazer não é algo assim tão, por exemplo, como eu estou fazendo agora, né? Que isso eu queria fazer dessa maneira, de necessariamente ensinar as pessoas. A própria presença deles vai destravar as pessoas em muitos níveis, muitas coisas que estavam prendendo elas, e aí, naturalmente, elas, na presença desses seres super iluminados, elas já vão pular para a linha temporal mais otimizada para elas, depois que esse destrave consciencial aconteceu. Por isso que eu digo, quando as pessoas falam, né, Jesus, ele sabia passear entre as linhas temporais muito bem. Jesus nunca curou ninguém, Jesus nunca fez milagre em ninguém. A presença consciencial dele, porque isso, né, seria tirar o poder de cura da própria pessoa, se Jesus fizesse isso, né? Lógico, ele usava uma linguagem que, na época, a pessoa entenderia. Vai Jesus falar para ela, olha, na verdade, tu entrou em contato com a minha consciência, destravou várias coisas aí na tua divindade, e aí o processo que você percebeu como cura foi você pulando para uma linha mais otimizada da tua experiência física, onde nessa linha temporal você não está doente. Imagina se Jesus falar isso há 2000 anos atrás, a pessoa não ia entender. Então, assim, ele usava a linguagem que eles falavam, você foi curada, você foi, sei lá, consagrada, né, pelo Deus de Israel e tal, mas era isso, né? O que as pessoas percebiam como cura quando elas chegavam perto de Jesus era a consciência de Jesus, era o choque da consciência delas com a consciência de Jesus, destravando uma série de coisas nela, a pessoa própria se tornava um portal e ela se transportava para a linha otimizada, a linha que está alinhada com o fluxo universal, aonde aquela doença nunca nem existiu. Então, as curas que dizem que Jesus fazia, nem curas eram. Jesus não estava desfazendo nada. Ele estava fazendo a presença dele estava fazendo a pessoa pular
para a linha, que se ela nunca tivesse desalinhada com Deus, ela nunca nem teria estado doente em primeiro lugar. Tá? Então, assim, mesmo nosso poder de cura, vamos falar agora de nós, pessoalmente, nós não nos curamos. É impossível você fazer isso. Porque, assim, no universo tem que existir todas as probabilidades. Então, tem que existir uma probabilidade onde o Charlie tem câncer. Porque Deus é uma grande mente, é um campo quântico. Tem que existir a realidade de dualidade, de luta contra o bem e o mal. Porque, senão, não existiria todo o conhecimento infinito. Então, tem que ter a experiência da coisa para existir o conhecimento. Então, assim, eu não posso me curar, ninguém pode se curar, porque se você se curar, você está destruindo um campo de probabilidade que existe no quântico. Ele tem que continuar a existir. O que tu pode fazer é você não se conectar com aquele campo quântico. Então, quando a gente se cura, né, na ascensão, você vai tendo vários processos de cura, até físico. Não é você se curando, é você apenas se alinhando com uma versão de você que existe no campo quântico, aonde não tem essa experiência de doença. Por isso que eu falo, pessoal, parem de acreditar em cura. Cura não existe. Porque se existe, Deus julga. Então, Deus julga que existe algo bom na criação dele e algo ruim na criação dele. Deus não julga, quem julga é você. Né? Então, assim, quando Jesus fala para as pessoas lá, olha, né, foi a tua fé que te curou. Por isso que a fé é um elemento interessantíssimo, porque a fé, ela faz você acreditar no invisível. E o que é esse invisível? É Deus? Não. É a potencialidade. É a experiência mais otimizada da tua experiência como ser. Tá? Então é isso, é algo que tu não visualiza, que está no éter. Então tudo que nós podemos fazer é sempre estar alinhado com a melhor linha temporal, onde não tem doença, onde não tem problema financeiro. Então, assim, eu até comecei a falar além, né, da pergunta do Mikael. Quando tu tem um problema financeiro, entenda, você não tem esse problema financeiro. É uma versão de você que tem esse problema financeiro, porque precisa existir essa versão de você no universo, para que também consiga existir a versão que não tem problema financeiro. Você tem que intencionar, então, pular de linha, não de linha temporal da Terra, porque da Terra tem um número limitado, mas de versão temporal sua. Você se conectar com outro campo quântico que vai passar a alimentar a tua experiência na Terra. Então, assim, são 2 anos a hierarquia, são 2000 anos, né, a hierarquia espiritual do planeta trabalhando para a gente poder verbalizar isso claramente para vocês, né? Por sinal, todos os campos quânticos dentro da, né, os campos de probabilidade dentro da quântica que trabalham com cura, são os mesmos que estão próximos de todos os campos de probabilidade de doença, de catástrofe, de falta de saúde, porque esses campos se realimentam. Então, assim, no teu processo de ascensão, eles existem um por causa do outro. Então, tu não pode nem acreditar em cura, nem em doença. Tu tem que acreditar na plenitude do ser, que é alguma outra coisa, que não é nem doença, nem não doença. Basicamente, a gente dizer é a transpessoalidade, que traz uma impessoalidade. É você, como o teu eu superior já faz, né? Você conseguir andar, navegar, tá? Por todos os fios do grande tear de Deus. Você escolhe em qual fio você se assenta e você atravessa ele. Antes da ascensão, o tempo atravessa vocês. Vocês agora estão aprendendo a vocês atravessarem o tempo. Então, deixa o tempo te servir e pare de ser um escravo e servidor do tempo. Pare de se limitar por ele, você que o limita agora, e você diz como ele gera o que você quer experienciar. Ponha o tempo a seu serviço. É isso. Alguma pergunta final ou podemos finalizar por aqui? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. É isso, gente. Espero que as respostas tenham sido abrangentes, satisfatórias.
elucidadoras, que tenham caído aí alguns véus, algumas matrizes, né? Matrizes negativadas, né? Que nada mais é do que falta de consciência. E façam suas anotações, mas não fica também dando muita atenção para isso. Só essa conversa já liberou isso e siga em frente, tá? É meio louco isso que eu tô falando, que assim, na ascensão nós temos muitos processos, tá? Mas a própria aceitação de que existem vários processos para se iluminar é um processo em si e ele é limitante. Então é aquela coisa, terminei um processo, agora tem outro processo, terminei um processo, agora tem outro processo, terminei um processo, agora tem outro. E aí tu vai ficar eternamente nos processos, nas liberações, né? E é meio louco, você fala, nossa, Tiara, é muito difícil então ascender, porque eu sei que tem vários processos, né, e eu preciso atravessá-los, mas ao mesmo tempo eu não posso ficar me prendendo a terminar um processo e já esperar pelo outro. E aí que é isso. Você tem um entendimento intelectual de que tem vários processos, mas você não fica procurando os processos. Se for necessário você atravessá-los conscientemente, pela consciência do humano, eles vão ser trazidos para você, tá? Se não for necessário o humano estar 100% ativamente, conscientemente do processamento deles, não vá procurar. Deixa o teu eu superior fazer por você, tá? Então, assim, tenham ideia de que há muitos processos, mas não vivam presos à ideia de que há vários processos. Então, assim, muitos de nós em outras vidas, né, e assim, particularmente muitos de vocês, por que vocês não ascenderam nas outras vidas? Porque vocês gostavam do processo, de toda hora ter que ficar liberando alguma coisa. Liberei isso, agora eu tenho que liberar aquilo, agora eu tenho que liberar aquilo. E aí vocês nunca saíam do loop. Na verdade, vocês entraram em algo que era saudável para sair dos loops da inconsciencialidade. E aí, dentro desse loop de se liberar da inconsciencialidade, né, da falta de consciência, vocês ficaram presos num loop infinito de sair da inconsciencialidade. E aí, esse próprio loop que era para ser positivo virou algo não positivo, tá? Então, assim, tenha um conceito equilibrado sobre os processos na ascensão, tá? Veio o processo? Veio. Então, o teu eu superior queria que você participasse dele. Mas não já fica assim, acabou isso, qual que é a próxima coisa? Não aceite que é uma próxima coisa, tá? E entenda que no campo de probabilidade, os outros processos que você nunca vai saber quais são, que você está atravessando, já estão acontecendo, né? Então, assim, é muito louco isso, porque, assim, isso é uma pegadinha da ascensão, por assim dizer. Você tem que ter uma consciência linear e humana de que vários processos estão acontecendo, e alguns vêm primeiro, e outros vêm depois, mas você não pode os ficar procurando, você tem que meio que deixar eles procurar você. E se eles não te procurar também, você tem que estar como dado que aqueles que não apareceram para você foram tidos como feitos, tá? Então, assim, a ascensão é um profundo treinamento a todo momento entre você se conjugar, você viver na experiência humana, que está experienciando algo não humano, algo divino, mas, ao mesmo tempo, mesmo sendo algo divino, você não se deixar levar por esse processo divino e falar, porque é divino, agora eu aceito. Se vier 1000 processos aqui, 1000 liberações eu vou fazer. Não. É você estar equânimo. O que veio, veio. O que não veio, veio para alguma outra parte de mim. Está feita, tá? Então, assim, não torne o teu processo ascensional uma narrativa. E aí é o paradoxo. Quando ele é uma narrativa. Tenha a consciência de que em um certo nível ele existe como uma narrativa, mas não é a sua narrativa, tá? Só se engaje com ele como uma narrativa se for pedido de você, mas não seja engolido nem pela narrativa de processos infinitos e incessantes e nem pelo processo principal que dá suporte a todos esses, que é a ascensão. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é, não deixe que um processo de você se encontrar como ser divino que você faça você acabar ficando perdido. Por você o estruturá-lo muito mentalmente. Se a estrutura mental vier, ótimo. É um ponto da ascensão que o teu eu superior queria que o eu humano estivesse ciente no nível físico. Se não vier, também tá tudo ótimo. Então eu vejo algumas pessoas assim, eu ainda não fui para Shambhala, né? Eu ainda não fiz. Talvez você nunca vai para Shambhala. Você não vai ascensionar por esse nível de experiência. Shambhala chegou para quem tem que passar por essa experiência conscientemente como humano. Talvez você não vai precisar disso.
Ai, Charlie, esse exercício, sei lá, não deu o mesmo efeito que você disse que tem. Não era para ser no seu caso assim. Então, assim, pare de ver as coisas no preto e no branco. Pare de achar que é o processo. Os processos são as magias, são, sei lá, as invocações que estão realmente produzindo a sua ascensão. Entendeu? A ascensão já está produzida. Você só está recebendo ela em incrementos. E, enquanto menos parcelas você a receber, mais rápido você terá a percepção ainda na carne de estar iluminado e ser num sentido, assim. Então, não vai ser um avatar da consciência, tipo o próprio Deus encarnado, mas você vai ser um avatar em potencial no qual Deus pode se encarnar, ou que ele pode falar diretamente, porque não há sujeira ali, você está totalmente purificado, você está totalmente sempre imerso no fogo da divindade. É isso, gente. Uma boa tarde para todos. Vamos ver aqui se alguém reverberou umas aberturas. Gratidão. A Renata falando das 148 linhas paralelas. Por sinal, eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre as 148 linhas paralelas da Terra. Cada planeta tem um número de linhas paralelas diferente. Tipo, Marte tem muitas mais linhas paralelas que o nosso planeta. Vânia falando no limiar equilibrando. Um ótimo final de semana para você também, Aninha.